Amém. Paz do Senhor a todos. Nós vamos dar início à nossa live nessa noite, onde nós vamos estar meditando na palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém? Estou aguardando mais um tempinho para os irmãos irem se posicionando. Quem estiver participando conosco da live. Hoje nós também estamos transmitindo no YouTube, conforme eu compartilhei o link para algumas pessoas, e você que tiver condições, repasse esse link, tanto da página da igreja, quanto também do canal da igreja no YouTube. E já nós vamos ler a palavra do Senhor e meditar na palavra do nosso Deus. Para você que está chegando agora, que está se conectando agora no nosso link aqui, nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. O texto que nós vamos meditar se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16 e 17. Compartilhar. Amém. Os irmãos vão entrando gradativamente. Gradativamente os irmãos vão entrando e vão acompanhando. Amém? Vamos fazer uma oração ao nosso Deus e vamos apresentar ao Senhor o nosso culto nessa noite. Quero lembrar os irmãos, principalmente os irmãos da igreja no qual eu sou pastor, Igreja Batista Monte Moriá, que hoje é o nosso dia de culto. Nosso dia de culto. Então toda reverência, toda honra seja dada ao nome do Senhor Jesus. É bom que a gente desenvolva no nosso coração, no nosso espírito, esse sentimento de que Deus não está preso em quatro paredes. Deus não está preso em quatro paredes. Então a mesma reverência que se exige no culto dentro de uma igreja propriamente dito, se exige em casa, na praça, onde o nome do Senhor estiver sendo invocado para ser cultuado e ser adorado. Essa mesma reverência é exigido daqueles que se apresentam diante do Senhor para lhe prestar culto. Então vamos estar percebidos disso e vamos estar cultuando ao nosso Deus no nome bendito de Jesus. Amém? Vamos orar. Ó Deus, no nome de Jesus, nós damos início, Senhor, a este culto, onde estaremos meditando, Senhor, na sua palavra. Clamamos a graça, mais uma vez, do Teu Espírito Santo. Somos totalmente dependentes do Senhor, ó Deus, e da direção do Senhor. Por isso eu quero colocar a minha vida, a minha casa, a vida da minha esposa, do meu filho, e a vida de cada um, Senhor, dos meus irmãos e irmãs que estarão participando ou, porventura, Senhor, mais adiante, estarão assistindo, ouvindo esta palavra. Que o Senhor traga revelação, que possamos ser alcançados pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, e que possamos ser aceitáveis diante de Ti, Senhor, no nome bendito de Jesus. Que a Tua graça, Senhor, e a Tua destra nos cubra nesta noite, e que o Senhor venha ministrar, Senhor, sobre cada vida nesta noite, no nome bendito de Jesus, ó Deus. Cada coração seja alcançado, Senhor, por sua graça e a sua bondade. Amém. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.
1 Coríntios capítulo 3, versículos de números 16 e 17. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É santo. A tradução na King James substitui a palavra templo por santuário, que diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É sagrado. Nessa tradução que eu li aqui na minha Bíblia é santo. Na tradução do King James é sagrado. Então, diante dessa palavra, eu queria fazer algumas colocações, examinarmos alguns textos e falarmos de alguns textos sobre exatamente o santuário. Santuário, nas Escrituras, é o lugar de habitação do Altíssimo, onde o Senhor habita. Lá, desde quando Deus se relacionava com Adão, melhor dizendo, quando Adão, antes de pecar, o prazer do Senhor era estar em comunhão e habitar no meio do seu povo, no meio do seu povo, no meio da sua criação. E Adão, ele não tinha pecado, ele não tinha pecado, então Adão se relacionava com Deus e andava com Deus e via Deus e conversava com Deus, sobretudo na viração da tarde. Na viração da tarde, onde a Bíblia vai nos dizer, vai relatar, Moisés, por revelação do Senhor, vai nos relatar que toda tarde o Senhor Deus vinha e passeava com Adão e conversava com ele, de maneira que eles tinham um relacionamento de pai e filho, verdadeiramente assim. E Deus tinha prazer, e na verdade Deus ainda tem prazer em estar no meio do seu povo, está se relacionando com o seu povo. Com a queda, quando Adão deliberadamente resolveu seguir o seu próprio curso, levar a sua vida da maneira como ele entendeu que estava certo, e deu um problemão que deu, desobedecendo o Senhor, Adão, ele perdeu essa comunhão, Adão perdeu o seu relacionamento com Deus, fazendo com que essa aliança, esse relacionamento, esse passear, esse caminhar com Deus toda a tarde, tivesse sido prejudicado, de maneira que Adão agora não podia mais contemplar a face do Senhor por causa do pecado. Por causa do pecado. E desde esta época, desde então, a gente vê pelas Escrituras Deus tentando e criando meios para que o homem que havia se perdido, que havia se separado, que havia quebrado a comunhão com o Senhor, agora pudesse retornar a essa comunhão, onde Deus pudesse agora manter aquele mesmo nível de relacionamento que ele sempre procurou ter, quando na ocasião de ter criado Adão e através do Adão a humanidade. Enfim, com o pecado, essa comunhão foi imaculada, ela foi quebrada, né? Houve uma grande separação ali entre Deus e os homens, onde a Bíblia vai dizer que o nosso pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. É o nosso pecado que faz com que a mão de Deus, que está estendida para abençoar, ela não nos alcance. Ela não nos alcance. Os ouvidos de Deus, que estão sempre abertos para ouvir o clamor, tornam-se, de certa forma, surdos, não no sentido que Deus não ouça, mas no sentido que Deus não pode atender agora da maneira como Ele próprio gostaria de fazer, atender o meu clamor, a minha oração, porque essa comunhão, esse andar com Deus foi prejudicado, totalmente prejudicado com o pecado. Com o pecado.
E desde o Éden, desde do início, onde a gente vê no livro do Gênesis, Deus agora providenciando os meios para trazer de volta, para remir, ou seja, comprar de volta o homem que se havia perdido. E numa simbologia, a gente vê que Adão ele tentou ele mesmo cobrir a sua nudez. Na verdade, no primeiro impacto do pecado, quando agora Deus vem e chama Adão e procura por Adão, não que Deus não soubesse onde ele estava, não que Deus não soubesse o que havia acontecido, mas Deus queria saber do Adão, queria buscar do Adão, assim como Deus faz conosco hoje. Deus ele sabe exatamente como está a nossa vida, como que nós estamos nos relacionando com Ele, como que realmente as coisas estão se processando dentro de nós, qual é realmente o espírito que está ativo em nós, se é um espírito de adoração ao Senhor, se é um espírito de santidade, se é um espírito que busca comunhão, se é aquele sentimento, a volição, aquela força interna que tem nos proporcionado ou nos levado a buscar a Deus, isso é verdadeiro, ou se é apenas ocasional, ou se é apenas circunstancial, ou por alguma forma de adquirir alguma vantagem. Deus conhece tudo isso. Deus conhece tudo isso. Então, o Senhor, eu entendo que quando Deus chama agora Adão, onde é que você está, Adão? Onde você está? Deus também nos faz esse chamado hoje. Deus nos faz esse chamado. A gente vê que Adão ele se escondeu atrás dos arbustos, como que se fosse possível o homem se esconder de Deus e fugir de Deus e se omitir da presença do Senhor. Isso é totalmente impossível. Totalmente impossível, porque os olhos do Senhor estão em toda parte. Diz o salmista que ainda que ele descesse as profundezas mais longínquas na face da terra e ali se escondesse debaixo de um rochedo, ainda assim Deus o encontraria. Ainda que ele se escondesse nas mais densas trevas, ali ainda assim os olhos do Senhor o contemplaria. De maneira que a gente vê pelas Escrituras que é impossível se esconder de Deus. Pode até o homem, como há muitos que tentam negar a existência de Deus, tentam negar que Deus realmente exista, que Deus, uns chegam a afirmar que Deus é apenas fruto da imaginação do homem. Enfim, isso... E dessa maneira tentam arrancar Deus, ou até mesmo arrancam Deus do seu coração, não aceitam. Isso também não faz com que essas pessoas se escondam de Deus, porque Deus ele é onipresente, Ele está em todo tempo, em todo lugar, e Ele é atemporal. A Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O texto diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E para quem, caso não saiba, Jesus Cristo é Deus. É Deus, é o Deus encarnado. E veio e habitou entre nós. Enfim, aí Deus vem procurar o Adão, e o Adão se esconde atrás dos arbustos, atrás das árvores, né? Como que se cobrindo, como que querendo se tapar, e ele mesmo faz para si e para sua esposa uma tapagem de folhas, de relva, tentando tampar agora a sua nudez, pois agora ele vai se apresentar diante do Senhor, e já não havia mais paz, já não havia mais gozo, regozijo, já não havia mais aquele sentimento de prazer em estar em comunhão com o Senhor, porque o pecado maculou, o pecado rasgou, rompeu com aquela comunhão, e trouxe, na verdade, não trouxe paz, deixou de trazer paz ao coração do homem, a presença de Deus, sendo que Deus criou o homem para viver num relacionamento consigo em paz. Por isso que o texto de Colossenses vai dizer que Jesus Cristo, lá na cruz, ele pagou a dívida
A dívida, que dívida? Essa dívida do pecado. E lá na cruz, ele encravou a cédula de dívida que havia contra nós e nos trazendo paz, trazendo de novo agora um relacionamento com Deus, trazendo agora uma nova comunhão ou restabelecendo a comunhão com Deus. Entendemos que esta comunhão ainda, ela não está plena, não está perfeita, porque ainda habita em nós a iniquidade. Mas sabemos também que pelo sangue de Jesus, pela graça que o Senhor Jesus nos concede no seu sacrifício, ou a todo aquele que crê nele, como diz as Escrituras, que crê no unigênito Filho de Deus, que foi um presente, uma dádiva de Deus, que Deus deu para a humanidade, para no seu sangue, por meio de seu Filho, resgatar a humanidade e trazer de volta, resgatar e trazer de volta aquela comunhão onde traz prazer ao coração de Deus, de igual modo ao coração do homem de se relacionar com Deus. E aí nós vemos que no livro do Êxodo, agora Deus ele vai se revelando à humanidade e vai trazendo revelações de acordo com as dispensações que Deus vai trazendo na história da humanidade. Agora Deus elege um povo em Abraão, seu servo, elege um povo para ser a igreja do Antigo Testamento é Israel, a nação de Israel, o povo que nasceu dos lombos, saiu dos lombos de Abraão pela promessa de Deus de que ele seria pai de uma grande nação, E você que lê Bíblia sabe muito bem que Sara, a esposa de Abraão, era estéril. Então Deus ele fez todas as coisas, Deus ele operou tudo para que se cumprisse a palavra e a palavra fosse cabalmente se cumprindo nos momentos, nas instâncias em que Deus havia determinado. Aí agora Deus suscita um filho Abraão, com seu nome Isaque. De Isaque vieram 2 filhos, que foi Esaú e Jacó. Jacó foi eleito de Deus, e em Jacó saiu as 12 tribos de Israel. E Deus, lá no capítulo 15 de Gênesis, confirma ali a sua promessa a Abraão, e Deus vai dizer de antemão, porque Deus ele conhece toda a história, o começo, meio e fim, antes mesmo que ela aconteça, que esse povo que sairia de seu lombo, da sua descendência, seria cativo por 400 anos a uma nação. Hoje nós sabemos, pelo relato bíblico, que essa nação era o Egito. Israel ficou cativo ali 430 anos, e Deus agora levanta Moisés para libertar esse povo. Logo, Deus fez os milagres, o Senhor operou os sinais dentro da terra do Egito e revelou-se ao seu povo Israel como o grande Eu Sou. O Eu Sou, ou seja, o Deus mais do que suficiente, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Eu Sou. E agora Deus liberta esse povo pelo seu poder e leva-os para o deserto, como diz no texto, se eu não me engano é Êxodo 8, por ali assim, que os conduziu para o deserto para provar aquilo que estava no coração deles, e para os purificar e provar o que estava no coração deles, para saber se eles iriam servir e permanecer fiel. Por isso que Deus permitiu com que eles passassem fome, passassem sede, passassem por alguns perigos. Deus permitiu, porém Deus sempre guardou aqueles que mantiveram firme a sua aliança com o Senhor. Não é diferente isso hoje. Não é diferente. Hoje nós ingressamos na fé em Cristo Jesus e vem provas, e vem privações, e vem tentações, exatamente para provar a integridade do nosso coração. Não para Deus, mas para nós mesmos. Não para Deus, porque Deus ele conhece, como eu já disse aqui, o começo, o meio e fim da história de qualquer um, Deus já sabe.
Embora o projeto de Deus é que a intenção de Deus é que todos os homens cheguem ao arrependimento, que todos os homens se convertam, que todos os homens aceitem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para terem os seus pecados perdoados e possam ser libertos e possam alcançar graça sobre graça. Nós sabemos que não é bem assim. Enfim, agora o Senhor envia esse povo para o deserto a fim de conduzi-los à terra prometida, que é a Canaã, que é a terra de Canaã. Em Êxodo 25, versículo 8 e 9, o Senhor chega para Moisés, já em Êxodo, chega para Moisés e diz assim, Êxodo 25, versículos 8 e 9, Faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Muito bem. Chegamos agora a uma alegoria, chegamos agora a um símbolo do que representa a igreja hoje. Nesse texto que nós lemos de 1 Coríntios 3, onde a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele lança uma pergunta, ele lança uma indagação, quando ele diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em vós. Então isso nos reporta a esse momento de Êxodo 25, onde Deus está agora orientando Moisés. Deus traz todo o projeto do santuário com um propósito, onde o Senhor diz a Moisés, faze-me também um santuário, ao propósito, para que eu possa habitar entre o meu povo. Para que eu possa habitar entre o meu povo. Mais uma vez aqui, Deus trabalhando para retomar a comunhão, para retomar o relacionamento com o seu povo, ou, por que não dizer, o povo que se chama pelo seu nome. Então a intenção de Deus sempre foi essa, que nós nos relacionássemos com Ele. Agora Deus traz o projeto do tabernáculo, o santuário, onde estaria no centro do arraial, onde as tribos estariam em torno, cada qual na sua posição, segundo a revelação que Deus havia dado a Moisés, onde a tribo de Judá ela ficava numa localização, a tribo de Dan, a tribo de Benjamim, a tribo de Áser, enfim, as 12 tribos ficavam em volta do tabernáculo, totalmente em volta, cercado o tabernáculo ali no meio. Mostrando aqui a intenção do Senhor em habitar no meio do seu povo e se relacionar com o seu povo. No meio da história de Israel, a gente vai perceber que teve um momento em que Deus manda tirar o tabernáculo do centro e coloca afastado do arraial. Por quê? Para que todo o arraial não fosse consumido pela santidade de Deus, pela glória de Deus. Porque o povo do Senhor é um povo santo. Deus chamou o seu povo para que seja um povo santo, um povo santificado, um povo que fuja do pecado, que odeie o pecado, que se santifique, busque a presença do Senhor. A gente vê no texto sagrado que de tempo em tempo era só Moisés que ia ao tabernáculo e o seu fiel escudeiro, Josué, ficava à porta ali da tenda da revelação, esperando Moisés, depois de conversar com o Senhor e receber as orientações do Senhor. Mas a intenção do Senhor era que todo o povo viesse e buscasse a revelação do Senhor e tivesse comunhão com o Senhor. E isso não mudou. A Bíblia está dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Eu quero falar algo aqui, e eu preciso de muita sabedoria e graça para que não seja distorcido o que eu vou dizer. E a questão é a seguinte: nenhum de nós
precisamos de nenhum representante terreno para chegar diante de Deus. Deus colocou sim os ministérios da igreja. Deus colocou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, pastores e mestres na igreja para a edificação do corpo. São ministérios para o crescimento e aperfeiçoamento do corpo, que é o santuário, que é a igreja, e que não são pedras, não são paredes, são pessoas, são homens e mulheres, porque Deus não se relaciona com pedras, Deus não se relaciona com paredes, Deus não se relaciona com bancos, Deus se relaciona com pessoas, Deus se relaciona com indivíduos. E a intenção do Senhor é que cada um de nós, como templo, santuário e ao mesmo tempo altar de adoração, possamos irmos a Ele e apresentarmos a nossa adoração e culto ao Senhor, como ele é digno de ser exaltado. E nós vemos que de tempo em tempo algo novo tem surgido, alguma moda, alguma inovação tem surgido no que concerne à adoração, ao culto, à assembleia, ao ajuntamento da igreja. Eu entendo que tem muitas coisas que, na verdade, Deus não pediu e não faz falta com relação ao relacionamento com Deus. Na verdade, eu creio que tem muitas coisas que, na verdade, mais atrapalham. Porque o texto que nós citamos de Êxodo 25, de 8 a 9, mais particularmente a partir do versículo 9, o Senhor vai dizer para Moisés assim: farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções da mobília que eu te revelar. Então, existe, na minha opinião, um engano no coração de muitas pessoas que dizem assim: é a minha adoração, Deus está no meu coração, e é assim, você não está no meu coração, você não sabe. Amém. De fato, graças a Deus, eu não estou no coração de ninguém, como ninguém está no meu coração, nesse sentido de interpretar a intenção do meu coração. Mas eu quero te alertar para um detalhe. Quero te alertar para um detalhe. O culto, a adoração, eu como templo, você como templo do Espírito Santo, não nos foi dada, pelo menos eu não vejo isso nas Escrituras, uma carta em branco ou uma concessão da parte de Deus para fazermos de acordo como nós acharmos que deve ser melhor. Para fazermos de acordo que nos agrade. Porque a maioria das vezes é isso que eu percebo. O culto só é bom porque ficou bom para mim. E na verdade o culto não é para mim. O culto ou a adoração e todo serviço que é prestado num culto não é para mim. Não pode ser voltado para o homem. Toda adoração e todo o serviço prestado no culto, ele não pode ser horizontal, ele tem que ser na vertical, é apontado para o alto, tem que ter a intenção genuína de se agradar e atrair a presença do Senhor. Então, não é da maneira que eu acho que deve ser. É conforme a palavra diz, como o Senhor disse, para ser aceito, tem que ser conforme foi revelado. Foi revelado. Em Levítico, no capítulo 9, a partir do no versículo 24, nós vamos vendo, você vai lendo ali todo o livro de Levítico, aí ali Deus vai trazendo as instruções do culto no Antigo Testamento, como que deveria ser, o ritual do sacerdote, como que ele deveria imolar o cordeiro, como deveria colocar as partes sobre o altar, o que iria para ser queimado, aquilo que iria ser queimado e colocado fora do arraial, aquilo que era parte do sacerdote, como aspergir o sangue, como fazer as ofertas, a maneira, o gesto de como levantar as ofertas diante do Senhor, era tudo dentro daquilo que Deus falou que deveria ser. Se estivesse fora daquilo ali, Deus não aceitava
Deus não aceitava a adoração, Deus não aceitava a oferta, Deus não aceitava o preço pago. Lógico que hoje a gente sabe que tudo aquilo realmente tinha um efeito, porém apontava para o sacrifício perfeito do Calvário, que foi completo em Cristo Jesus. Então hoje a gente não imola cordeiro, a gente não faz nada disso, porque tudo isso está completo e consumado na pessoa de Jesus, o nosso Senhor. Mas eu quero te chamar a sua atenção para um detalhe: o espírito de reverência, o espírito de ordem, o espírito de santidade, o espírito de comprometimento com aquele rito, isso não acabou. É isso que eu gostaria de chamar a sua atenção, para que você entenda. O temor de se estar na presença do Senhor, isso não foi tirado. Isso continua. Na mesma santidade, ou na mesma consciência de responsabilidade e de envolvimento com todo aquele ritual que era feito no Antigo Testamento, tanto do sacerdote quanto daquele que vinha trazer a oferta, porque aquele que vinha trazer a oferta, ele tinha que participar daquilo ali, ele era parte daquilo ali, então ele tinha que estar bem conscientizado e com a atitude interior do coração muito bem alinhada com o Senhor, nos moldes que Deus havia determinado. Porque se não fosse assim, Deus não aceitaria a oferta, Deus não aceitaria o culto. E Deus não poderia aceitar esse culto porque estava fora, porque não estava honrando a santidade de Deus, não estava honrando a palavra do Senhor. E isso é tão sério que logo no capítulo 10, no capítulo 9, nós vemos que Arão vem iniciando o seu ministério sacerdotal, logo no começo do seu ministério sacerdotal, no versículo 24, eu vou ler para você, que eu anotei aqui, que diz assim: de repente uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com face por terra diante do Senhor, e com grande temor, por ver logo no primeiro ritual, logo no início do ministério de Arão enquanto sumo sacerdote de Israel, quem acende o primeiro fogo aceitável diante do holocausto e consumiu toda a oferta que era para o Senhor, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. E ele acende essa chama, e essa chama não poderia mais ser apagada. O sacerdote deveria manter essa chama acesa. Aí no capítulo 10, vem Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram consagrados, foram separados, foram chamados para serem sacerdotes na presença do Senhor e apresentar incenso, apresentar oferta, representar o povo diante do Senhor. Eles vêm agora diante do Senhor, cada qual com seu incensário, e acendem, colocam o seu próprio fogo. Usa essa expressão para você entender. Vão lá e pegam o seu próprio fogo e acendem o seu incensário e vão apresentar incenso, fazendo conforme o ritual que Deus havia dito. Porém, o fogo era fogo estranho na presença do Senhor. Era fogo estranho. E, portanto, Deus os consumiu ali na presença de Arão. Deus fez com que dos seus incensários subisse uma chama, uma chama viva e os queimasse, de maneira que eles morreram ali. De acordo com que eles morreram ali na presença de Arão, seu pai, né? E o Senhor diz para Arão: não chore por causa desses ímpios, desses circuncisos. Olha só, então eu entendo que não é da maneira o culto. Eu sou templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, mas isso não nos dá o direito, muito pelo contrário, atribui a nós uma responsabilidade ainda maior em conhecer a Deus.
em buscar conhecimento acerca de Deus e nos relacionarmos com Deus conforme as Escrituras nos ensinam e não conforme a tradição religiosa nos apregoa. E eu vejo que há muitas modices, há muitas novidades que são agregadas ao culto que, na verdade, para mim, não acrescenta nada com relação a culto. Porque nós temos que aprender a diferenciar o que é culto e o que é lazer. Nós temos que aprender a diferenciar o que é para o Senhor e o que é para o meu agrado. O que é para Deus e o que é para o meu agrado. E são duas coisas completamente distintas. Quando é para o Senhor, tem que ser nos moldes do Senhor, com santidade e reverência. Né? Quando eu falo santidade e reverência, eu não me refiro a legalismos, eu não me refiro a crendices, aquela mornidão, não. A igreja é uma igreja pentecostal, a igreja do Senhor é uma igreja avivada, é movida pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele move, é o que dá unção, é o que dá vida, é o que traz revelação à palavra de Deus. Então não entenda errado quando eu falo tem que ser nos moldes do Senhor e tem que ter reverência e santidade, como sendo morno, como sendo apático, como se tivesse num culto de fúnebre. E não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Porque nós devemos nos alegrar no Senhor, exultar na presença do Senhor, exaltando o seu nome. Mas nós não podemos cometer o erro que Israel cometeu em vários momentos da sua vida, quando peregrinando no deserto, quando em alguns momentos eles pararam para festejar, comer e beber e pecaram contra o Senhor. Nós não podemos fazer isso. E nós temos que ter esse entendimento, que como santuário do Senhor, há uma chama que foi acesa pelo Espírito Santo, há uma chama em nós que fez com que o fogo caísse sobre o altar. Eu e você, como santuário, somos altar. O altar do Senhor está aí. Você é altar do Senhor, como santuário. E o Senhor quer receber a nossa oferta, a nossa adoração. O Senhor quer receber o nosso culto agradável a Ele, não a mim. Não a mim. Portanto, nós devemos buscar. E é o Espírito Santo que instrui, irmãos. É o Espírito Santo que instrui a maneira, a postura. E eu não me refiro unicamente a uma postura externa, mas a postura interior do coração. Quantas e quantas vezes isso aconteceu comigo, até eu entender isso. Eu fui para a igreja, teve momentos que eu fui para a igreja completamente frustrado, irado, rancoroso. E estava lá para prestar culto para o Senhor, até que eu entendi que esse culto não chegou na presença do Senhor, porque não deve ser esse espírito, essas cinzas que ficam no altar tem que ser tirado, para que o próximo sacrifício, a oferta de adoração, o culto de louvor que deve ser apresentado ao Senhor por esse tabernáculo, por esse santuário, que é o lugar de habitação do Altíssimo, tem que ser limpo, tem que ser santo, tem que estar santificado. Então, as cinzas da amargura, as cinzas do rancor, as cinzas do ódio e tantas outras coisas mais, não podem estar nesse altar, porque nós somos templos do Espírito Santo e devemos atentar para esse detalhe. Há uma responsabilidade enquanto agora sacerdotes, que ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nós somos, o Espírito Santo está dizendo que nós somos santuário, a Bíblia também diz lá em 1 de Pedro 2,9 que nós fomos feitos. Agora nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Sacerdócio real. Pedro também, pelo Espírito Santo, vai dizer que nós, como pedras vivas, somos edificados como casa espiritual para apresentarmos a Deus sacrifícios agradáveis a Ele. Agradáveis a Ele. Então nós, como templo do Espírito Santo,
há uma responsabilidade em manter esse santuário limpo, em manter esse altar da oferta, esse altar do sacrifício, que é também a nossa vida, limpo, tirado as cinzas, tirado tudo aquilo que precisa ser tirado, para que o culto, a comunhão e a adoração com o Senhor seja agradável a Ele, seja aceitável a Ele, e seja recebido, e o Senhor possa assim inalar toda adoração e todo louvor e toda oferta e todo culto, todo serviço que é praticado ali no templo. E aqui eu não me refiro às paredes, ao local físico onde que nós denominamos igreja. Lógico, nós nos reunimos, nós nos congregamos, amém, maravilha, legal, mas se aqui, que é templo do Espírito Santo, não estiver nesta comunhão que Deus vem buscando para se relacionar com o seu povo, não estiver devidamente posicionado e relacionado com o Senhor, se santificando no sangue de Jesus, não tiver relacionamento com Cristo, nada disso vale. Eu posso ser membro de qualquer igreja, posso ser membro de qualquer ministério. Se eu não tiver relacionamento com Jesus, meu nome só vai estar escrito na terra, não vai estar escrito no céu. Não serei reconhecido como templo, como diz a palavra, como santuário de Deus. E aqui há uma advertência em que o apóstolo Paulo nos faz. Há uma advertência, onde ele nos diz que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, é sagrado. Essa palavra santo quer dizer separado, uso exclusivo de Deus. Então nesse altar, nesse templo, só se permite um tipo de adoração, um tipo de veneração, e essa é somente para Jesus, mais nada, mais nada, mais nada. Né? E como eu vinha falando anteriormente, que é onde nós precisamos entender, eu penso que muitos precisam entender a diferença de culto para Deus e de momento agradável para o homem. De momento agradável para o homem. Não vejo problema algum em que a igreja faça as suas festividades para fortalecer a comunhão entre os irmãos, que a igreja tenha na sua agenda o seu lazer, sair com os irmãos. Maravilha, isso é perfeito, eu acho bacana, é legal. Mas só que nós, enquanto líderes, enquanto pastores, eu penso que nós precisamos inculcar na mente dos nossos irmãos que quando se trata de cultuar a Deus, há uma postura, sobretudo uma postura interior do coração, não somente uma postura da aparência, que também é importante, mas a postura interior do coração para saber que nós estamos na presença de Deus, e que Deus é santo, e que Deus exige que a sua santidade seja honrada e que o seu nome seja honrado. Então nós precisamos ensinar isso, porque eu vejo, a impressão que eu tenho que há uma confusão muito grande disso. Mistura-se tudo, né? A questão do show gospel, né? Para mim, irmãos, eu estou dando minha opinião particular. Minha opinião particular. Show é show. Show é show. Sem nada contra. Amém. Quem vai, amém. Né? Quem vai, amém. E, enfim. Mas para mim, show é show. Quando se adora o Senhor, quando se cultua o Senhor, há uma postura. Há uma postura de santidade. De santidade, de comprometimento. Então eu pretendo, vou parar por aqui, só vou dizer algo breve para estar encerrando essa live. Como eu disse, nós também estamos transmitindo aqui também no YouTube, mas eu preciso completar isso aqui. Quando se fala de show gospel,
show gospel, eu entendo a realidade dos irmãos que têm a sua profissão nessa área, são profissionais nessa área e que precisam. Estou dizendo que você não deve pagar, show é show, mas eu quero que você entenda o seguinte: para adorar o Senhor precisa haver uma disposição interior no coração. E que não é de qualquer jeito, não é do jeito que você pensa. Eu estou tá no meu coração e assim, você está... Não. Busque do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te dar entendimento. O Espírito Santo vai te dar entendimento de que Deus é santo. E isso não mudou. Isso não mudou. Quando a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, nos torna ainda mais responsáveis para manifestar o temor, a santidade do nome do Senhor. E o texto sagrado vai dizer que Cristo, ele foi colocado como pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo ao Senhor. Então, a partir de Cristo, nossa vida é edificada como santuário aceitável para que nós possamos prestar culto, prestar adoração, prestar o nosso serviço sacerdotal, lógico, entendendo o ofício sacerdotal hoje no Novo Testamento, como sacerdotes, como nação santa, como povo eleito. Então, espero que possa trago algum conhecimento, algum esclarecimento ao seu coração nessa noite, e que a partir de hoje, aquelas pessoas que se portam no culto, que vão para o culto de qualquer jeito, que se posicionam de qualquer jeito, não estão nem aí, às vezes o louvor está acontecendo, as pessoas estão andando para lá e para cá, às vezes, sobretudo, até que no momento do louvor tem umas pessoas que ficam se posicionam, até participam, algumas participam, talvez pelo fato dos louvores serem agradáveis a tais pessoas, mas não é esse o propósito. E quando se trata da palavra, há uma dispersão, o que eu percebo em muitas igrejas, em algumas igrejas que eu já fui pregar, há uma dispersão enorme por parte dos membros, e eu observo isso também por parte de muitos obreiros que deveriam honrar a palavra do Senhor, acabam havendo aquela dispersão, aquela conversação, aquela andação no culto, durante o culto. Então que isso gere temor no seu coração e que você entenda, você é templo do Espírito Santo, então há uma responsabilidade para que se apresente o culto ao Senhor. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Eu vou estar fazendo uma breve oração nesse momento, entregando esse momento aqui ao Senhor, e que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa mensagem, se você assim entender que tem alguém que seria importante ouvir essa palavra, compartilhe e que Deus te abençoe. Ó Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida, Senhor, que está ouvindo esta live, assistindo esta palavra, que o Teu Espírito Santo traga entendimento, traga conhecimento, traga revelação da parte do Senhor, ó Deus. Que a sua igreja seja fortalecida, ó Deus, nessa comunhão com o Senhor, nesse estreitamento de relacionamento em que o Senhor tem buscado. Desde os primórdios revelados nas Escrituras, nós vemos que o Senhor tem buscado relacionamento, que tem buscado estar no meio do seu povo, Senhor. Traga entendimento ao nosso coração, para que possamos ser aceitáveis e agradáveis diante de Ti, por meio de Jesus, o nosso Senhor. Revela os princípios santos do Senhor no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, porque, Senhor, não queremos pecar e macular a aliança com o Senhor. Por isso pedimos ao Teu Espírito Santo que nos guie em toda a verdade, para que nos revele os princípios santos do Senhor, ó Deus, para que cada oração, cada culto, cada propósito estabelecido diante do Senhor, ó Deus, sejam aceitáveis diante do Senhor, ó Deus. Venha abençoar o Teu povo, cada família, Senhor, que tem ouvido esta palavra. Senhor, receba a bênção, a paz e a prosperidade que vem do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Fique na paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.